Falaremos de dois temas que são muito impactantes na nossa região. Um deles é o tema das represas, que desalojaram muita gente, desalojaram agricultores, principalmente campesinos. E o outro tema é do agronegócio, né, que há muito fortemente na nossa região. É uma região de agroindústrias e todo o desenvolvimento está subordinado à agroindústria. Então, com a produção de poios e cerdos em regime intensivo, com as famílias campesinas submetidas a um regime de integração vertical de dependência com a agroindústria, e também com o trabalho na agroindústria. Até trouxemos também um vídeo que queremos passar uma pequena parte, e recomendar-lhes, né, esse vídeo que mostra como é o trabalho nos frigoríficos, porque também temos aí um problema muito grave, que é das enfermidades laborais, devido ao grande esforço, ao ritmo imposto no trabalho, com diversas associações de lesionados do trabalho na nossa cidade, e agora, então, o recurso das agroindústrias à mão de obra imigrante, especialmente com haitianos e senegaleses, e com mão de obra indígena, que vem de aldeias distantes. Alguns têm que fazer um percurso de 2 ou 3 horas, desde suas aldeias até a cidade, trabalhar o turno de 8 horas e depois retornar às suas aldeias. Ou seja, são homens e mulheres que passam todo o dia longe dos filhos, longe da sua comunidade, trabalhando na agroindústria. Porque já não é um trabalho preferencial, não é uma escolha dos trabalhadores locais. Por isso o trabalho, então, com indígenas e com imigrantes. Mas passarei então para a Arlene, e passaremos também algo do texto escrito, de modo a facilitar a compreensão. Boa tarde. Eu não sou do direito, sou antropóloga, então vou mudar um pouquinho de configuração. Nós apresentamos um mapa para situá-los, que nós temos, então, Santa Catarina, esse espaço negro, né? E a nossa região de trabalho é a micro-região oeste, é onde nós temos a nossa, digamos, localização de espaço de moradia e de pesquisa, né? Então, é uma região que confina com a Argentina, e como a Silvana falou, é uma região que, muito recente no estado de Santa Catarina, ela tem 100 anos de colonização, não de existência, óbvio, né? Mas a colonização é 100 anos, e com vários problemas de cunho socioambiental, em função da colonização. E nós podemos passar uma próxima transparência, que isso aqui é colado de um livro, mas que mostra o problema que, como é uma área de pequena propriedade, nos últimos anos, o problema da migração da área rural, que é a área rural, vejam bem, o decréscimo populacional dos anos 80 a 90 foi negativo, menos praticamente 13%, de 91 a 2000, 20%, e de 2000 a 2010, 15%. Então, isso implica numa situação extremamente grave. De um lado, você tem jovens que não permanecem mais no campo, propriedades que acabam sendo vendidas, e, de outro lado, nós temos uma figura que nós não tínhamos há algum tempo, que é a figura de homens solteiros, que nós chamamos o celibato masculino no campo. Ou seja, herdeiros, homens que não se casaram, que não se casarão, e não acontece só na China, acontece também lá, e que são propriedades fadadas a desaparecer. E também, em decorrência dessa situação da migração acelerada, como nós vimos, nós temos algumas situações de deserto verde. Historicamente, em outras sociedades também tem acontecido, quando a profissão, digamos, de agricultor
acaba sendo vista como negativa. Então, as mulheres migram e os homens permanecem, né? Então, temos propriedades sem sucessores e os homens permanecem realmente na agricultura. E, paradoxalmente, muitas mulheres da região, principalmente bem a oeste, que são descendentes de alemães, elas migram para a Alemanha para casar com os alemães na Alemanha. Elas não querem casar com os filhos de alemães ou descendentes de alemães do Brasil, mas casam na Alemanha com os alemães, tá? Paradoxalmente, né? Que é melhor na Alemanha. Bom, isso é um pequeno detalhe. Agora, nós temos um outro quadro que nós chamamos de vítimas do desenvolvimento. E esse quadro tem a ver com uma situação que nós somos contemplados com um rio maravilhoso, que é chamado Rio Uruguai, e que ele passa, também é limítrofe, aqui na Argentina. Mas esse rio, ele foi literalmente loteado no caso brasileiro. Então, veja bem, aqui nós temos as hidrelétricas, esse azul é construído, isso aqui é planejado, né? Então, aqui, Passo da Cadela, planejado, Paiquerê planejado, Barra Grande, que eu vou falar daqui a pouquinho, construído, Machadinho construído, Itá construído, Foz do Chapecó, que é em Chapecó construído, Itapiranga em vias de construção, Panambi em vias de construção, Garabi em vias de construção e São Pedro em vias de construção. Então, nós temos um rio literalmente loteado, realmente. E isso é o que nos levou a tratarmos desse tipo de empreendimento, a chamar as pessoas envolvidas de vítimas do desenvolvimento. Por quê? Porque faz parte de um empreendimento maior que no Brasil tem sido chamado de projetos de infraestrutura de grande escala. Então, tem a ver com construção de aeroportos, construção de portos, como de manhã o professor Reginaldo falou, daquele estaleiro que seria construído em Florianópolis. As hidrelétricas são empreendimentos que giram muito dinheiro, trazem, entre aspas, empregos e são realmente investimentos que trazem aporte de recursos de bancos. Então, é algo que movimenta literalmente pessoas que saem de um empreendimento, vão para outros empreendimentos e mexem realmente com a vida também das pessoas das comunidades. Então, no Brasil, nós tivemos algumas hidrelétricas, como a Tucuruí, a Balbina, Sobradinho, Santo Antônio, Giral, Belo Monte, que foi muito famosa por todas as críticas que recebeu, por todos os transtornos que recebeu, e essa nossa da Bacia do Rio Uruguai. E como foi dito de manhã, cada empreendimento desses, da Bacia do Rio Uruguai, teve um estudo ambiental isolado. Não foi feito um estudo de impacto ambiental no conjunto da bacia, isolado. E, como a Silvana mencionou de manhã, após a privatização do setor energético, explodiu a ânsia, a ganância por esse tipo de investimento, e que nós chamamos no Brasil isso de hidronegócio. Tem o agronegócio e tem o hidronegócio, porque é negócio, literalmente negócio, porque ele gera muito recurso, muito dinheiro, vale a pena investir, tá? Então, vem a pergunta, né? Como faremos? Bom, sejamos acionistas, se houver possibilidade. Compremos as ações na Bolsa. Vamos lucrar com isso. Ora, bolas, por que não, né? Sejamos ousados, né? Não pensamos pequeno. E o próprio governo brasileiro, por sua vez, dentro de uma proposta desenvolvimentista, fez o seguinte: ele
criou um programa que é chamado Programa de Aceleração do Crescimento do país como um todo. E dentro do Programa de Aceleração do Crescimento, cuja sigla é PAC, incluiu hidrelétricas. Essa hidrelétrica, chamada Foz do Chapecó, como outras, estão inseridas num programa governamental. Então, tem o aporte, o respaldo do governo brasileiro, o tiveram, né? Nós temos também, por parte do governo brasileiro, plano decenal de energia. Então, o governo elabora um plano decenal, onde se propõe, se elabora quais são realmente as metas, quais são as próximas hidrelétricas, o que é que está sendo pensado para o desenvolvimento do país. De modo tal que, quando tudo isso vem a público, é dado quase que mostrando para nós que há uma inevitabilidade da obra ser construída. É inevitável, porque o país precisa. É inevitável. Só a título de curiosidade, nos anos 80, Sobradinho, antes de ser realmente abertas as comportas, na região de Sobradinho, no Recife, no Nordeste brasileiro, começou a haver blackout a toda hora. Blackout a toda hora. Bom, a opinião pública mudou radicalmente. Ela foi totalmente a favor de que houvesse a hidrelétrica. Pronto, sem blackout a toda hora, mas é bom mesmo que tenha. Pronto, acabou. Tem que ter. Acabou. Então, fala-se o seguinte, o país crescerá tantos por cento. A necessidade de tanto realmente de energia elétrica. É inevitável que tenhamos que ter mais fonte energética. E aí, qual é a fonte energética mais barata? Qual é a fonte energética mais limpa? Mais limpa porque se opõe à nuclear. Faz oposição à nuclear. Essa que é a oposição. A questão é relacional à nuclear. Consequentemente, os próprios físicos também apostam, e digo físicos brasileiros, tá? Também apostam que, dentre os males, o menor é a hidroelétrica. Bom, quem estará contra? Ambientalistas e alguns setores da universidade. Como eles são chamados? De guardiães da miséria. Porque eles não querem que o país cresça. Eles não querem o desenvolvimento. Esses guardiões da miséria que estão aí atrapalhando o futuro do país. Então, essa é realmente a forma de nominar, a forma de rotular, é um poder muito grande e a sociedade tem realmente, de colocar o rótulo. E, de outro lado, os mais penalizados, nesse caso, dessa energia limpa, entre aspas, são os camponeses. Por quê? Porque as áreas de terra são sempre as áreas da agricultura. Não são áreas urbanas que são inundadas, são as áreas da agricultura. Consequentemente, são áreas aráveis, áreas produtivas, e são também comunidades que são desestruturadas. São perdas de comunidades, além de toda a relação de sociabilidade e de toda a relação de vínculo que há entre as comunidades. Então, o que se exige? Como foi falado pela manhã, exige-se o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental. A legislação é muito boa, nós temos leis muito boas. O problema é entre fazer, apresentar e a confiabilidade do dado. Então, eu vou trazer dois dados aqui, dois exemplos pequenos, mas que são gritantes da má-fé. Um é dessa hidrelétrica da Barra Grande. Ah, não, já não tenho mais o quadro. Não, deixa eu falar. Da Barra Grande, que é uma hidrelétrica que foi construída em 2001 a 2005, que já faz um bom tempo, 2001, 2005. Então, veja bem, é uma hidrelétrica considerável, 690 megawatts, atingiu 9 municípios, tá bom? 9 intendências, tá?
o EIA, ele foi tão fraudulento, que o que se dizia é que, assim, que era a hidroelétrica que não viu a floresta, Então, constava no EIA que tinha 707 hectares de capoeirão. Capoeirão é uma mata alta, digamos, alta assim, capoeira, né? Quando, na verdade, tinha 2.070 hectares. Então, veja bem a diferença. Falava que tinha 860 hectares de capoeira, quando tinha, na verdade, 2.158 hectares. Falava que tinha 830 hectares de mata, quando tinha 2.415 hectares. E nem constava 1.000 hectares de campo para gado, não constava. E só se deram conta disso na hora de formar, realmente na hora de estar avançando, de criar realmente o lago. Só se deram conta disso. Qual seria um país sério? Um país sério interditaria a obra pela fraude do lago. Mas no caso brasileiro, não. O que é que se fez? Se faz uma audiência, se faz uma conciliação, se faz um termo de ajuste de conduta, a empresa, então, se compromete em reflorestar tanto, e tanto, e tanto, e tanto. Por quê? Porque o mais importante é que o país precisa de energia e passa por isso. E se responsabilizaria o técnico que fez o laudo e assumiria e caçaria o diploma. Um país sério faria isso, mas não no caso brasileiro. Então, esse é o caso de Barra Grande. O outro é o caso da Foz do Chapecó, que é em Chapecó, onde nós moramos. Então, uma hidrelétrica, 850 megawatts. Inunda diretamente 13 municípios. O lago tem 79,2 quilômetros. É considerável um lago desses, né? Então, veja bem, quando foi feito o EIA, o estudo ambiental, não, os pescadores artesanais, eles não fizeram nenhuma menção. O laudo só dizia que nos finais de semana havia uma pesca náutica de lazer, mas não os pescadores que viviam, que tinham carteira de pescador expedida pelo governo, que viviam daquilo, que tinha pescadores que já haviam se aposentado, inclusive, que era ofício, trabalho, tá? Não fazia menção. Não fazia menção a uma reserva indígena cuja terra foi adquirida no leilão dessa hidrelétrica. Quando a ANEEL, que é a agência reguladora, expediu o edital, teve que ter um recurso para comprar a terra para assentar esses indígenas que estavam em área urbana e que fica área contígua à hidrelétrica. Não se fez menção nenhuma realmente nesse EIA. Então, aí depois foi acionada a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e teve todo um trabalho longo, né, para o reconhecimento dessas duas categorias que estavam envolvidas diretamente com a hidrelétrica. Então, há lei, sim, há laudo, sim, pero um pouco complicado. Bom, outra questão, que é de modo geral, são os litígios das indenizações. Porque, no caso da Foz do Chapecó, 10 anos antes dela iniciar a obra, ela já havia organizado um grupo de pessoas para fazer um certo reconhecimento de negociação com os atingidos, via empresa, tá? Via empresa. Nós temos um movimento que é chamado Movimento dos Atingidos por Barragem. Vocês devem chamá-lo de Movimento de Afetados pelas Represas, tá? Que hoje, inclusive, é um movimento internacional pela Via Campesina. Na Barra Grande e em outras
empresas, represas, o MAB, o MAR, teve um papel decisivo de trabalhar, de lutar pelas indenizações para serem o mais justo ou mais justas possíveis. Porém, no último caso, essa hidrelétrica de Foz do Chapecó, não foi possível. Por quê? Havia realmente uma negociação prévia já pela própria empresa e a empresa criou uma associação chamada AMISTA, que é a Associação Mista de Negociação, que era composta por empresários, Câmara de Lojistas, e nenhum agricultor participava dessa negociação para fazer realmente a avaliação da negociação da indenização. Consequentemente, o MAB se retirou. E mais tarde, o próprio MAB reconheceu que foi um equívoco ele não ter brigado para participar da negociação. Então, tem comunidades onde não é possível mais rezar uma missa, porque não tem mais público. Não é possível mais fazer uma festa comunitária, porque não há mais público. Então, você matou a própria comunidade. E isso é muito grave. E, de outro lado, o que tem havido são situações de pessoas que se queixam de molestas de ordem psicossomática, depressão, angústias, de mal-estar, enfim, um sentimento de mal-estar por uma perda de relações de vizinhos que não estão mais aí e que não têm como reconstruir e que não são passíveis de serem indenizadas. Não tem quem indenize uma relação de vizinhos. Isso não existe em lugar nenhum. Você indeniza a terra, você indeniza a moradia, mas não indeniza vizinhos. Então, a situação é muito triste quando se viaja ao redor do lago formado pela hidrelétrica, pela situação que isso desencadeia. E, principalmente, com a população que é de mais idade, essa que mais se ressente. Porque antes ela encontrava toda semana a sua irmã, a cunhada, a vizinha, e agora a vizinha está morando a 100 quilômetros, a outra mora a 30 quilômetros, e não tem como ver ou visitá-la. Então, nós encontramos aqui uma situação que nós poderíamos dizer que é de patologização social, realmente, dessas pessoas que estão nessas comunidades. Também podemos dizer que temos a morte do rio, porque o rio era a fonte para o pescador. E a pesca diminuiu enormemente. O pescador não tem mais a pesca, realmente, a partir da instalação das hidrelétricas. Há vários tipos de pesca de peixes têm realmente desaparecido. Isso não é mais possível realmente fazer a pesca na modalidade anterior. E o governo do Estado pretende fazer o seguinte: transformar o pescador em aquicultor e fazer a pesca em tanque-rede, que é uma outra possibilidade, uma outra forma, ele pretende fazer isso. Agora, isso implica em investimento e seria você transformar o modo de vida dessas pessoas, realmente, totalmente. Quer dizer, aquele que antes não era nem reconhecido como existente no rio, agora você pretende transformá-lo num aquicultor, realmente, na nossa cidade. Bom, aquicultor que cria peixes em tanques. Tá. Nós temos uma outra situação ainda, que nós pensar a própria audiência pública
com todo o respeito que tem, porque a Silvana e eu assistimos à audiência da Foz do Chapecó, a audiência pública ela acaba sendo uma farsa, porque no laudo na audiência foram apontadas as falhas dos documentos, dos laudos, foram apontados todos, se anotaram tudo foi anotado e ficou como ficou realmente. Pronto. Pode ter condicionantes, tudo bem, mas a obra seguiu, entende? Então, a lei é muito boa, o público vai lá, fica ouvindo, e a gente até pergunta se esse público não é levado pela própria empresa para encher o salão e dar legitimidade, realmente. Pergunta-se só, tá? Agora, o que nós temos nos últimos tempos, na nossa região, são as PCHs, Pequenas Centrais Hidrelétricas. Isso é, aquelas hidrelétricas com até 3 megawatts, pequenas centrais hidrelétricas. Então, elas não causam danos nenhum à natureza. Elas são ótimas, lindas, maravilhosas, são encantadoras. Tá? Então, tem um rio chamado Rio Irani, um afluente do rio Uruguai, que deve ter umas 15, não sei se 15, estou brincando, mas olha que não está longe disso, né? Hidrelétricas. O que você faz? Um estudo para cada uma delas, tá? E até que teve um promotor que se falou o seguinte, não, agora é o estudo da bacia. Aí pararam. Por quê? Virou literalmente um investimento financeiro muito bom, gente. Empresários, profissionais liberais entenderam o seguinte, o que eu faço? Irei me aposentar. Qual é o meu futuro? Eu vou investir em uma PCH. Por quê? Para construir uma PCH, o Banco Brasileiro, que é o BNDES, que nós já falamos aqui desde o primeiro dia, né, que é o Banco, né, Brasileiro de Desenvolvimento Econômico Social, financia, o BNDES, financia a PCH. É um banco muito bom, esse, muito bom. O social não tem nada, mas o econômico tem tudo. Ele financia a PCH. Lógico que passa pela agência reguladora, tem leilão, tem tudo isso, não é assim também, né? Mas depois de pronta a PCH, nós temos uma instituição governamental do setor energético que compra por 25 anos a energia gerada. Eu tenho a garantia da compra da energia. Então, por 25 anos, tranquilo, a energia gerada é comprada. Então, é ótimo eu participar realmente de um consórcio que constrói uma PCH. Então, deu realmente uma corrida. Não era o oeste pelo ouro, era o oeste para as PCHs. As empresas locais constroem suas PCHs. E agora, há 2 anos, foi ano passado, né, Silvana, do governo, o nosso governador, ano passado, ele lançou um programa chamado Programa Santa Catarina Mais Energia. Então, ele está estimulando a construção de PCHs e não só de PCHs e de CGH. A CGH é menor ainda, é até 1 megawatts, tá? Então, uma unidade bem menor. Então, isso por quê? Porque ele entende que Santa Catarina precisa de mais energia. Não chega todas aquelas já geradas no Rio Uruguai, todas aquelas já geradas pelas PCHs que nós temos realmente nos rios afluentes do Rio Uruguai. Então, o governo está estimulando essas novas PCHs e CGHs. Tá? Então, esse é o papel realmente do nosso governo. E o que ele faz? Ele simplesmente junta, tipo um pool,
as secretarias estaduais, com órgãos estaduais, para realmente facilitar a geração dessas instituições. Porque isso seria maravilhoso, né? Que nós tenhamos, então, o BNDES financiando, o governo comprando e nós tendo o nosso material. E eu trago aqui uma frase que é do Sadi Baron, que foi do MAB por muito tempo, tá? E que hoje é secretário de Agricultura, de Educação de um município afetado indiretamente pela Foz do Chapecó. Ele diz o seguinte: os projetos, eles não nascem dos anseios da população, fazendo com que se torne atingida por deslocamentos compulsórios, indenizações às benfeitorias e terras, consideradas justas ou não, pela perda do usufruto dos rios que servem de pesca, lazer e ponto de referência na vida dessas comunidades. Cabe inicialmente reconhecer que há conflitos antagônicos em relação à apropriação e outorga das águas, da necessidade ou não da obra e dos interesses divergentes entre atores envolvidos, direta e indiretamente, ou seja, aqueles considerados e que se consideram como atingidos. Então, quando nós falamos em vítimas do desenvolvimento, nós estamos pensando muito além daquele que é atingido pelo patrimônio material, pelo patrimônio moral, tá? Mas as pessoas que, de certa forma, têm as suas comunidades tocadas pelas lembranças e pela impossibilidade de levar o modo de vida anterior. Então, nós estamos pensando um pouco como vítimas do desenvolvimento, porque nós não pedimos o desenvolvimento. Nós não pedimos o desenvolvimento. E se fôssemos falar em desenvolvimento, há tantas teorias do desenvolvimento, há tantas formas do desenvolvimento, talvez tenhamos que retomar, quem sabe lá, o nosso velho, desculpe a expressão, né, Rodolfo Stavenhagen, quem sabe, pensando o etnodesenvolvimento, quem sabe, não sei, mas não há alguém que tenha legitimidade de dizer esse é o desenvolvimento para vocês. Isso é bom para vocês. A gente acha que não é por aí, realmente, né? Que não chegou ainda esse momento. Mas, em compensação, se esses são os afetados pelo desenvolvimento, eu vou fazer um pequeno relato agora, como a gente tem pouco tempo, que é de um movimento dos pequenos agricultores chamado MPA. Porque, como eu falei, essa região que a gente pôs no mapa é uma região de colonização de uma agricultura mais intensiva há 100 anos. E ela, a partir dos anos 60, 70, ela passou pelo processo de modernização. Nesse processo de modernização, que vem junto com a Guerra Fria, que veio junto com o pacote realmente que nós tivemos no Brasil, o pacote do Rockefeller, com a extensão rural, que nós tivemos aí logo acompanhado com a Agroceres, com outras empresas de semente, que nós trocamos os nossos milhos crioulos por milho que nós chamamos híbrido, ou seja, o milho que realmente que se compra e que não tem mais a possibilidade de gerar a semente, tem que comprar sempre a semente, tá? E que também houve na parte animal, a própria genética, a modificação, o nosso suíno, que era o cerdo, né, que era para a banha, ele passou a não ter mais valor, o que tem valor é o cerdo realmente para a carne, que vai para a agroindústria, o nosso polio, que era realmente, nós passamos a chamá-lo de caipira, ele não tem mais valor no mercado, o que tem valor é aquele que vem realmente de matrizes importadas dos Estados Unidos, né? Então, tudo aquilo que nós fazíamos, o que o nosso agricultor fazia, ficou como defasado, como atrasado, como símbolo da barbárie. O que vem com a modernização é a civilização, mais ou menos. E há um movimento agora de recuperação desse passado que foi realmente jogado
para fora pelos técnicos. Então, em 97, em Porto Alegre, surge um movimento, houve uma caminhada de campesinos e que vão ocupar a General Motors, que não é de graça ocupar a General Motors, né? E que vão ocupar a Expo Inter, que é uma grande feira de animais, de marca, de raça, isso, padrão genético, né? Obrigada. E ocupam também a Secretaria de Agricultura de Porto Alegre. Então, são emblemas realmente ocupados para marcar bem a posição. Tá? E o que eles fazem? Eles vão dizer o seguinte, bom, nós somos contra a mercantilização da agricultura e somos a favor da soberania alimentar. É por aí que nós vamos, essa é a nossa bandeira. Bom, a vinculação é com a via campesina, porque sozinhos, isolados, nós também não vamos muito longe. Então, nós temos que ter uma bandeira que nos leve junto a outros realmente patamares. Tá? Eles são a favor da reforma agrária, porque a reforma agrária, ela, além de você ter terra para campesinos, ela implica numa espacialização territorial, ou seja, quanto mais gente tiver no campo, melhor será. Porque o quadro que eu apontei antes é o seguinte, nós estamos diminuindo a espacialização, e o movimento tem que ser ao contrário, aumentar a espacialização. E, junto com isso, o acesso à soberania é a chave, né? E a soberania, ela não pode andar junto com o mercado, ela tem que dar um basta para o mercado. E, junto com isso, veio, então, a eleição ao autoconsumo. Nós não precisamos depender do mercado, porque a agricultura tradicional passou a depender do mercado. Um agricultor tradicional, ele fazia em casa o seu vinagre, ele fazia o pão, ele fazia tudo em casa. Chegou a um ponto tal que ele comprava tudo no mercado. Ele disse, não, mas temos que voltar a fazer em casa esses produtos novamente, né? Ter em casa isso. Então, vamos procurar. E aqui entrou no elemento-chave. O primeiro passo para o autoconsumo é a produção da semente. Nós não temos mais sementes, tá? Segundo passo, a zootecnia. Nós precisamos pensar nos nossos animais, as nossas galinhas poideiras, os nossos suínos, cerdos, tá? O nosso gado leiteiro e assim por diante. Temos que pensar nisso. Temos que pensar em técnicas tradicionais eficazes de fertilização do nosso solo. Uma técnica que seja eficaz. Não precisamos ficar comprando realmente o fertilizante no mercado. Tá? O controle biológico de pragas. Isso é fundamental. Recuperar a biodiversidade, o equilíbrio natural. E um dizer muito comum e muito repetido, produzir para encher a mesa de comida. Chega de passar fome. Isso é o nosso, realmente, e agricultura ecológica. Bom, eles faziam várias festas, e essas festas tradicionais trocavam sementes e promoviam, digamos, uma sociabilidade onde criavam a sua identidade. E a estratégia era o seguinte, esses agricultores, eles tinham o seguinte, agricultores mantenedores que produzem a semente, entre aspas, genética, tá? E que fazem todo ano a seleção e o melhoramento. Esses são os guardiães das sementes, esses agricultores guardiães da semente. São apenas alguns, os guardiães da semente. E os outros são os multiplicadores, aqueles que plantarão a semente e que depois vão
passá-la realmente para multiplicar e para o consumo dos demais na comunidade. Tá? Então, a semente que é plantada pelos multiplicadores chama-se semente básica. Essa semente básica ela é realmente avaliada por um órgão do Estado, que chama-se EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, para ter uma legitimidade, e depois ela passa realmente adiante. E criaram outra estratégia, uma cooperativa, chamada Cooperativa Oeste Bio, né? Então, inicialmente, eles eram 35 sócios, né? Hoje, então, eles têm 70 mantenedores, ou seja, 70 guardiães da semente. Então, veja, nem todo mundo é guardião da semente. Você tem uma certa seletividade, 70 guardiães. Você tem 465 realmente associados, né? Mas, mesmo assim, você envolve em torno de 633 famílias na produção dessas sementes. Tá? E assessoram 1.400 famílias na agroecologia. Agora, quais são as sementes? Não são todas, eles são um foco: milho, feijão, aveia e trigo. Mas o grande centro é milho e feijão. Essas são as sementes realmente centradas, né, nas quais eles fazem o centro. Então, eles chamam de sementes crioulas, que são voltadas em escala comercial. Aí podem questionar, escala comercial? Sim, escala comercial por quê? Porque precisamos ter sementes para expandir mais sementes crioulas. Nós não podemos ficar só nós com o nosso sítio. Precisamos mantê-las adiante, realmente. Essa é realmente a estratégia. E a outra estratégia, que eu acho que é muito inteligente, é você pensar, do governo federal se buscou apoio na Embrapa. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é a maior empresa de pesquisa brasileira. Tá? No Estado, essa que eu falei, essa que certifica, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Também se buscou, junto à Universidade Federal de Santa Catarina, o apoio. E a Política, né, Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, um programa nacional chamado Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, que agora, com o novo governo, desapareceu, tá? E um programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar, PRONAF. Então, esse é realmente um programa que promete ir longe, que em pouco tempo eles conseguiram, pela rede que foi formada e pelo apoio, ter um sucesso. Agora, esse é um foco. Milho e feijão é o nosso grande foco. E as mulheres, aí a Silvana vai dizer, uma divisão sexual, né, de trabalho. Nem só de coisas ruins, nem só de notícias ruins a gente vive, não é? Então, como trouxe essa experiência, a Arlene, essa é uma das experiências que nos dá muita esperança, porque as comunidades do campo, das águas e das florestas têm nos ensinado muito, têm nos trazido experimentos que, de fato, nos enchem de esperança acerca do futuro. Como disse ontem a Cecília, quando conversávamos com as madres, elas, de certa maneira, nos mostram o caminho, né, de por onde andar. E nós temos, na universidade, e no nosso programa de pós-graduação, especialmente, uma relação muito próxima, por exemplo, entre outros movimentos, mas as mulheres agricultoras, mulheres campesinas da região, assim como temos com o MAB, o Movimento dos Atingidos pelas Represas, né? E tivemos, inclusive, vários filhos dessas pessoas e próprios integrantes do MAB, como é o caso do Sadi Baron, que frequentaram a pós-graduação na universidade e estão produzindo estudos, ou seja, pessoas dessas comunidades rurais que vêm completar seus estudos e fazer investigações muito importantes. Então, trazendo diálogo entre a academia e a experiência de luta, porque são pessoas de lutas.
Na temática que Maurício nos propôs, constava, então, o tema da sociobiodiversidade. E antes de falar especificamente sobre a experiência das mulheres camponesas, das mulheres campesinas, quero dizer como é que isso está tratado no Brasil. Me parece que talvez seja um pouco diferente do que temos aqui na Argentina. Não sei como será nos outros países. Mas temos, então, uma abordagem na esfera legal e institucional, que é a relevância da Convenção Internacional sobre Biodiversidade, que foi firmada no Rio de Janeiro, em 1992, na Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente, da ONU. Depois dessa conferência, tivemos 2 protocolos importantes, que foram o protocolo de Cartagena, que trata de biossegurança, e o protocolo de Nagoya, que trata de biodiversidade e direito aos saberes tradicionais, né, ao patrimônio genético dos povos e comunidades tradicionais. Em nível de Mercosul, temos também um acordo quadro sobre meio ambiente, que é do ano de 2001, que também traz no seu artigo 3º o tema da biodiversidade. No Brasil, temos a Constituição Federal de 1988, que foi ecologizada, como mencionou o Reginaldo pela manhã, e, ao mesmo tempo, constitucionalizou o direito ambiental. Temos diversas leis, como a Lei de Biossegurança, da qual tratou Mary Jane no primeiro dia, discutiu, nos trouxe longamente a experiência de elaboração da Lei da Biodiversidade brasileira, aliás, da Lei da Biossegurança. Tivemos, em 2015, a aprovação da Lei da Biodiversidade, uma lei que suscitou muito debate e uma insatisfação muito grande entre investigadores de universidades, principalmente por conta da toda a tramitação que envolve a experimentação com organismos vivos e a remessa ao exterior, um controle muito rigoroso acerca disto, gerou uma desconformidade muito grande. Depois temos um nível mais imediato, que é a regulação, da qual falamos pela manhã, né, que é essa incidência imensa de resoluções, de portarias, de ministérios, de recomendações, né, normas técnicas que afetam o dia a dia das pessoas. Além dos atos normativos dos agentes da administração pública, como seja, por exemplo, uma licença ambiental. Com isso tudo temos que conviver. No campo social, temos um outro tipo de institucionalidade, que é emergente, que é insurgente, com os movimentos sociais, e a nossa região é um nascedouro, é um berço, é uma cuna de movimentos sociais, movimentos muito importantes, como o movimento dos sem terra, dos trabalhadores rurais sem terra, movimento dos atingidos por represas, movimento das mulheres campesinas, nasceram aí. Também universidades que estão comprometidas com as lutas, centros de investigação, institutos, algumas fundações, povos e comunidades tradicionais organizados, e ONGs, organizações não governamentais. Eu trouxe a definição de diversidade biológica, o que se entende por diversidade biológica. Essa é uma definição que está na Convenção da Diversidade Biológica de 92, da ONU, e ela vem do campo da biologia. Então, diversidade biológica significa a variedade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Então, sobretudo, as relações, né, entre espécies, variedades, comunidades, etc. E a sociobiodiversidade, o que é? A definição a tiramos de um plano de gestão, de gerenciamento da diversidade biológica e das comunidades tradicionais, que vem do Ministério do Desenvolvimento Agrário, um ministério que vinha fazendo um trabalho muito importante, mas que foi extinto recentemente pelo presidente golpista Temer.
Sociobiodiversidade, então, é a relação entre bens e serviços gerados a partir de recursos naturais, voltados à formação de cadenas, né, produtivas, de interesse de povos, comunidades tradicionais e de agricultores familiares. Esse Plano Nacional para a Promoção dos Produtos da Sociobiodiversidade foi criado no ano de 2009 e trouxe, por exemplo, a noção de territórios de cidadania, em que se promovia o desenvolvimento local a partir da capacitação, da formação profissional das pessoas para colocarem os seus produtos, né, num nível de comercialização local, regional, de maneira a garantir preços mínimos, né, e uma rentabilidade. E esse plano, então, estava sob a coordenação deste Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas também do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome, e com a parceria da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Então, com isso, por exemplo, havia um programa chamado Programa de Aquisição de Alimentos, pelo qual os governos, os municípios, adquiriam alimentos para a merenda escolar, todo esse alimento adquirido diretamente dos agricultores familiares e alimentos sem agrotóxicos, alimentos, dizemos, né, os alimentos orgânicos. Se garantia uma alimentação saudável para as crianças, para idosos também, em casas de repouso, né, de idosos. Esse programa nacional, esse plano nacional, tinha alguns eixos, alguns ejes: promoção e apoio à produção e ao extrativismo sustentável, estruturação e fortalecimento dos processos industriais, estruturação e fortalecimento de mercados para os produtos da sociobiodiversidade, fortalecimento da organização social e produtiva, ações de complementação para fortalecimento das cadeias de produtos da sociobiodiversidade e ações complementares para a valoração dos serviços da sociobiodiversidade. Bom, este programa, esse ministério, como a gente mencionou, ele foi incorporado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA. Nós, tradicionalmente, tínhamos no Brasil 2 ministérios, um Ministério do Agronegócio e um Ministério da Agricultura Familiar. E agora, infelizmente, esse Ministério voltado à Agricultura Familiar deixou de existir. Foi incorporado neste outro, né? Então, somos agronegócio, completamente. Há um anúncio que passa na televisão todos os dias que diz: o Brasil é agro. O Brasil é agro, né? Tudo é agro, mas agro no sentido de agronegócio. E nós sabemos que não, né? Que não é assim, porque cerca de 80%, 75%, 85%, dependendo da região, do alimento consumido é produzido pela agricultura familiar. Nós não comemos soja, comemos sem querer, comemos porque há soja, há derivados, né, da farinha, da harina de soja, nos produtos industrializados em geral. Mas, em geral, o que se busca para a alimentação é o que é produzido pela agricultura familiar. As mulheres camponesas, o movimento das mulheres camponesas, ele tem uma origem anterior do período da redemocratização do Brasil. Após o fim do regime militar, nesse contexto, surgem as organizações de mulheres agricultoras, e elas se organizam para reivindicar direitos que não tinham, porque havia uma invisibilidade do trabalho feminino no campo. Somente os homens eram sindicalizados, as mulheres não podiam ser sindicalizadas. E já antevendo a luta pelos direitos previdenciários, por exemplo, direito à jubilação, né, direito ao apoio à maternidade e outros, elas se organizam e, no contexto da Constituição Federal de 88, essas mulheres passam a reivindicar, desde a sua documentação, a sua filiação ao sindicato, até o direito a jubilar-se, né,
direito a ter o auxílio à maternidade e outros direitos mais. E elas começam também a fazer formação política, né? Foi algo assim de construir-se como sujeitos. E nisso foram levando seus companheiros juntos. Muitos se opunham, porque elas tinham que sair de casa, às vezes muito cedo, e voltar à noite, ou passar 2, 3 dias fora de casa, participando em reuniões, participando em manifestações, estudando, né, fazendo formação. E isso gerou muitos conflitos nas famílias, né? Mas, aos poucos, também os companheiros, os filhos, passaram a apoiar. E hoje o que a gente vê é que as famílias, cada vez mais, se envolvem com o movimento e apoiam as mulheres. Continua sendo um movimento de mulheres. Essas mulheres, em 2004, se unem com outros movimentos de mulheres agricultoras do Brasil e formam um movimento de mulheres camponesas no Brasil, em 2004. E aí se vinculam à Via Campesina, que a Via Campesina sempre teve um perfil masculino. E, a partir de então, passa a ter também essa componente feminina dos movimentos de mulheres. E elas têm um projeto de um campesinato feminista e agroecológico. Elas se definem assim, como campesinas, feministas e agroecológicas. E um tema muito importante que elas vêm discutindo é a soberania alimentar, que vai além da segurança alimentar. A segurança alimentar é ter a garantia do alimento em quantidade e em qualidade adequadas. A soberania alimentar diz respeito a poder decidir o que cultivar, como e quando cultivar, né? E, para isso, ser detentor da semente é algo fundamental, das semilhas. E essas mulheres passam a fazer um trabalho de recuperação das sementes crioulas, a recuperar as sementes e os saberes sobre as sementes. Então, elas vêm fazendo isso já há muitos anos, recuperando especialmente sementes de hortaliças, do que se pode cultivar na casa, que é o alimento que vai para as mesas todos os dias. E há a mesmo exemplo que mencionou a colega agora, as guardiãs de sementes. Então, elas elegem uma semente para serem guardiãs e para promover o melhoramento. E fazem cursos também, se capacitam para fazer o melhoramento genético dessas sementes e depois compartilham essas sementes, fazem a troca, o intercâmbio de sementes nos seus encontros. Então, os seus encontros têm sempre uma mística, que é uma encenação, como um teatro que fazem, que seja significativo daquele encontro, da relação entre o feminino e a natureza, da luta das mulheres. Tem espaço para a formação, ou seja, para o estudo, para o aprofundamento teórico, para a discussão de problemas que afetam as mulheres, e a confraternização também, e a troca de sementes. Elas intercambiam essas sementes. Então, recuperaram muitas espécies e muitas variedades que já se davam como perdidas. Uma ocasião, nos procuraram, já faz, eu acredito que mais de 10 anos, procuraram a Arlene e a mim, porque elas têm o costume de, nas suas casas, ter um caderno, descreverem a semente, a planta, fazem um desenho de burro, e depois anotam todas as receitas do que se pode fazer com aquilo, seja uma calabaça, seja uma verdura, o que for. E nos pediram para organizar isso com uma publicação, né? E nós dissemos que não poderíamos fazer, porque não teríamos como assegurar a elas os direitos sobre esses saberes. Como é que podíamos dar a conhecer assim a qualquer pessoa, todos os saberes vinculados, né? Todos os usos que davam aos chás, às infusões, os usos
terapêuticos que dão àquelas plantas, né? Não podíamos fazer essa publicação e sem ter nenhum tipo de resguardo sobre os direitos aos saberes tradicionais. Uma pena, realmente. Talvez agora, estudando melhor a nova legislação sobre biodiversidade e mesmo sobre a lei sobre ciência técnica e inovação, a gente encontrasse aí algum caminho para assegurar esses direitos. Mas a luta que essas mulheres encontram hoje é a concorrência entre os seus cultivos e os cultivos dos vizinhos, que os vizinhos produzem, muitos produzem o milho híbrido, que recebe veneno, a soja transgênica, né? E é muito difícil. E elas têm o costume de cultivar o milho crioulo. O milho é uma planta que tem polinização aberta. Então, há uma facilidade do contágio do milho transgênico para o milho crioulo. Então, há toda uma estratégia de esperar que os vizinhos plantem, aí deixar passar um tempo para depois plantar, para que a polinização não se dê ao mesmo tempo, para que eles consigam colher depois que o vizinho colheu, né? Que não haja o cruzamento de uma forma de defender. São pequenas propriedades rurais. Propriedades de 5, 10, 12 hectares, são muito pequenas. Não há como deixar um espaço, né, de distância assim, para que não haja essa polinização cruzada. O problema é que, mesmo tomando todos esses cuidados, cultivando bananeiras, plátanos, para que façam barreiras naturais, ainda assim, seus cultivos recebem venenos, né? Há o caso de uma família que produz o milho crioulo para venda, né, para comércio, uma produção significativa para uma família de agricultores. E eles foram vender o milho e, nos exames, nos testes, apresentou transgenia. Eles disseram, não, nosso milho não é transgênico. Mas os resultados deram positivos. Então, eles se recordaram que o vizinho havia colhido o seu milho uns dias antes. E veio um polvo, né? Era um dia de vento. E aí fizeram a experiência de lavar uma quantidade de semilhas, né? Lavar uma quantidade e submeter novamente a testes. E aí deu negativo. Mas não se pode lavar toda uma cosecha. Não há como limpar esse milho que estava todo já com o polvo transgênico. Então, tiveram que vender o milho como um milho convencional, por um preço muito mais baixo, porque não havia como comercializá-lo, né, como milho. Então, essas mulheres se envolveram em alguns episódios bem importantes, quando nos perguntamos pelos caminhos, né, como fazer, o que fazer. Elas têm feito uns enfrentamentos muito fortes, como no ano de 2006, no ano de 2009. No ano de 2006, uma madrugada, no dia 8 de março, depois de estarem reunidas em Porto Alegre, num evento da FAO, né, das Nações Unidas sobre Alimentos, elas foram até uma localidade chamada Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul, e lá elas invadiram umas instalações, um horto florestal da Aracruz Celulose, e destruíram mais ou menos muitas mil mudas de eucalipto. Essa multinacional possuía 300 mil hectares de terra para cultivo de eucalipto, para a extração da pasta de celulose. E a meta da empresa era chegar a 1 milhão de hectares. E essa celulose, 95% é destinada à exportação. 36 dessas mulheres foram denunciadas por dano, furto, cárcere privado, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. Foi pedida a quebra de sigilo bancário das instituições ligadas à Via Campesina, como associações de mulheres rurais, a Associação das Mulheres Camponesas. Isso. E elas defenderam a ação, dizendo que
que não havia um estudo de impacto ambiental para aquela plantação de eucalipto, que não havia estudo de impacto ambiental, não havia licença ambiental e que são plantas para a morte, não para a vida, né? Depois, em 2009, elas fazem uma ocupação num viveiro também da Aracruz Celulose. No Espírito Santo, destruíram mais de 2.000 toneladas de celulose. Perdão, mas foi num porto, né? Invadiram um porto e destruíram 2.000 toneladas de celulose, impediram o funcionamento do porto, né? Mais tarde, elas também estiveram em Barra Bonita, no interior de São Paulo, com o grupo COSAN, e estimou os 6,4 milhões dos prejuízos causados com a derrubada de parte de um canavial de canha, né? Em uma de suas fazendas, por cerca de 600 mulheres. Aí dizia a matéria do periódico que o Ministério da Agricultura teria que desembolsar 2.300.000 reais para repor as portas de vidros que foram quebradas nas suas instalações durante a manifestação, e que, nessa luta contra o agronegócio, essas mulheres vinham provocando grande destruição. E outras ações que essas mulheres fizeram assim. Então, são mulheres camponesas, são amas de casa também, e que saem dos seus locais de moradia, não é? E vão à luta. E essa luta não tem sido só a luta da palavra, não tem sido só a manifestação, né? Elas, assim como lutaram para conseguir os direitos previdenciários, que várias vezes fizeram a marcha a Brasília, foram a Brasília reivindicar direitos, né? Numa ocasião, chegaram e estavam com chinelos, calçadas com hojotas, e eles disseram que não podiam entrar porque eles levavam hojotas. Então, eles las sacaram, meteram debaixo do braço e entraram. São muito ousadas, né? Por essa experiência do intercâmbio das sementes, né, das semillas, é uma ação muito contundente e muito bonita, porque, ao mesmo tempo, resguarda a sua soberania alimentar e a sua dignidade de dizer: estamos lutando pelos nossos filhos e por toda a sociedade. Desejamos alimento são para a nossa família, mas para todas as pessoas, né? Que todas as pessoas possam ter um alimento sano. E elas vêm nos ensinando muito, temos aprendido muito com elas, e quisemos trazer esse relato para sabermos que nem tudo está perdido, não é? Não só de derrotas vivemos, algumas vitórias também.